Extinção do Ordoviciano siluriano. 440 milhões de anos atrás, a vida na Terra era quase inteiramente marinha. Os continentes eram paisagens áridas sem vida, e os oceanos fervilhavam com a diversidade de invertebrados, algas e protovertebrados que levaram centenas de milhões de anos para construir. Trilobitas, braquiópodes, cefalópodes, corais primitivos, um ecossistema marinho rico e complexo. Então o planeta esfriou. O mecanismo foi uma glaciação global catastrófica, provavelmente desencadeada pelo movimento do supercontinente Gondwana em direção ao Polo Sul, e cobriu grandes extensões de terra com gelo e retirou a água dos oceanos em uma taxa que baixou o nível do mar em dezenas de metros. Habitats costeiros rasos, onde a maior parte da biodiversidade marinha vivia, simplesmente desapareceram, e as temperaturas dos oceanos caíram o suficiente para tornar inóspitas regiões que antes sustentavam ecossistemas inteiros. A extinção aconteceu em dois pulsos separados por talvez 1 milhão de anos. Primeiro, o resfriamento. Depois, o aquecimento rápido, quando o gelo derreteu e o nível do mar subiu novamente, alterando os oceanos de forma igualmente destrutiva. Cerca de 85% das espécies marinhas foram extintas. É a segunda maior extinção em massa da história da vida na Terra, e é a menos conhecida do público geral, provavelmente porque nenhum dos animais que matou tem um nome famoso. Extinção do Devoniano. O Devoniano é chamado da Era dos Peixes, e com razão, foi o período em que os vertebrados explodiram em diversidade nos oceanos, quando as primeiras plantas colonizaram a terra firme em larga escala e quando os primeiros tetrápodes deram os primeiros passos para fora da água. A vida estava progredindo de forma que nunca havia tentado antes, então veio a extinção mais lenta e mais estranha da lista, não um evento único e devastador, mas uma série de pulsos de extinção distribuídos ao longo de talvez 25 milhões de anos, que juntos eliminaram cerca de 75% de todas as espécies. O mecanismo principal, e o mais perturbador, foi provavelmente a própria expansão das plantas terrestres, quando raízes profundas começaram a quebrar rochas em escala continental, liberaram nutrientes em quantidades enormes nos oceanos. Esses nutrientes alimentaram explosões de algas que consumiram oxigênio dissolvido na água, criando zonas mortas que se expandiram pelos oceanos rasos. Os recifes de corais foram os primeiros a colapsar, e com eles, todas as cadeias alimentares que dependiam deles. A extinção do Devoniano eliminou os placodermos, os peixes blindados que haviam dominado os oceanos por décadas de milhões de anos, e abriu espaços para os peixes cartilaginosos e ósseos modernos. O mundo que conhecemos hoje tem raízes no apocalipse que as plantas ajudaram a criar. Extinção do Permiano. A extinção do Permiano é a maior catástrofe biológica da história da Terra, e não está nem perto de ter competição. Em algum ponto, há 252 milhões de anos atrás, no intervalo que a escala geológica consegue comprimir para talvez 60 mil anos, um piscar de olhos em um tempo geológico. 96% de todas as espécies marinhas e 70% de todas as espécies terrestres foram extintas. Não é exagero dizer que a vida quase acabou de verdade. O gatilho foi o vulcanismo dos Traps da Sibéria, uma das maiores erupções vulcânicas contínuas da história do planeta, despejando lava suficiente para cobrir a Europa inteira em uma camada de vários metros de espessura, ao longo de talvez 1 milhão de anos. Mas a lava não matou diretamente, o que matou foi o que saiu com ela: dióxido de carbono em quantidades que aqueceram o planeta a vários graus em tempo geologicamente curto, dióxido de enxofre que acidificou os oceanos, e possivelmente metano liberado pelo aquecimento do permafrost que amplificou o efeito estufa, além de qualquer ponto de controle. Os oceanos aqueceram, perderam oxigênio e ficaram ácidos demais para sustentar conchas de carbonato de cálcio, o material com que a maioria dos invertebrados marinhos construía a sua proteção. O que sobrou depois da grande morte era tão pouco que a diversificação que se seguiu levou mais de 10 milhões de anos para reconstruir ecossistemas comparáveis em complexidade. 10 milhões de anos em recuperação para uma extinção que durou talvez 60 mil anos. E foi exatamente nessa recuperação lenta e caótica que os arcossauros, o grupo que incluía os ancestrais dos dinossauros, encontraram espaço para crescer. O Mesozoico inteiro nasceu das cinzas do Permiano. Extinção do Triássico. A extinção do Triássico é uma das menos famosas, e injustamente, com 75 a 80% das espécies extintas, ela é o terceiro maior evento de extinção em massa da história da vida.
e foi tão devastadora para os ecossistemas terrestres e marinhos que reescreveu completamente quem dominaria o planeta nos próximos 135 milhões de anos. O problema é que ela fica perpetualmente na sombra da grande morte do Permiano. É a extinção do meio, e merece muito mais atenção do que recebe. O mecanismo foi, novamente, vulcanismo em alta escala. Dessa vez, os traps da América Central, associados à abertura do Atlântico Norte e à fragmentação da Pangeia. A separação do supercontinente liberou quantidades massivas de dióxido de carbono e metano, em um intervalo de tempo curto o suficiente para provocar aquecimento global abrupto, acidificação dos oceanos e colapso das cadeias alimentares tanto na Terra quanto no mar. Um script quase idêntico do Permiano, aplicado a um mundo que havia acabado de se recuperar de uma extinção. O que a extinção do Triássico eliminou foi a concorrência. Os crocodilos primitivos e seus parentes haviam dominado os ecossistemas terrestres durante todo o Triássico, mantendo os dinossauros em um papel secundário, e quando a extinção chegou, eles foram devastados de forma desproporcionalmente severa. Os dinossauros sobreviveram, e num mundo vazio de concorrentes de topo, a linhagem que havia passado o Triássico inteiro nas margens de todos os ecossistemas finalmente teve o planeta para si. Extinção do Cretáceo. A extinção do Cretáceo é a mais famosa da história da Terra, e a única da lista com um culpado concreto. Um asteroide com aproximadamente 10 km de diâmetro, uma rocha do tamanho do Monte Everest viajando a mais de 70 mil km por hora, que atingiu o que hoje é a península de Yucatán, no México, há exatamente 66 milhões de anos atrás. Esse impacto monumental liberou uma energia equivalente a 100 trilhões de toneladas de TNT, o mesmo que bilhões de bombas de Hiroshima detonadas simultaneamente no mesmo milésimo de segundo, abrindo a cratera de Chicxulub, que tem mais de 180 km de diâmetro e penetrou quilômetros adentro no manto terrestre. Bilhões de toneladas de detritos incandescentes e rocha líquida foram ejetados para fora da atmosfera, alcançando o vácuo do espaço e segundos depois reentrando na atmosfera sob a forma de bilhões de micrometeoritos, tão brutal que transformou o céu em um forno incandescente, iniciando incêndios florestais simultâneos em escala global que queimaram metade das florestas do mundo no primeiro dia. Mas o inferno do fogo imediato foi apenas o começo, pois o verdadeiro assassino foi o inverno que veio depois. Uma colossal camada de fuligem que subiu até a estratosfera e bloqueou quase 90% da luz solar por meses ou talvez anos, derrubando as temperaturas globais de forma drástica e paralisando completamente a fotossíntese das plantas terrestres, o que desencadeou um colapso ecológico em efeito dominó de baixo para cima na cadeia alimentar. Sem vegetação, os herbívoros massivos como Triceratops morreram de fome em poucas semanas, e sem eles, os superpredadores como o Tiranossauro Rex vagaram por um cemitério cinzento até que suas forças se esgotassem, extinguindo 75% de todas as espécies do planeta. O passe livre para o futuro pertenceu apenas aos pequenos e humildes mamíferos, que com menos de 25 quilos eram capazes de se enterrar no solo e de se alimentar de sementes, insetos e carcaças em decomposição. Eles haviam passado 150 milhões de anos vivendo nas sombras dos gigantes e que após a queda deles, herdaram as cinzas do planeta para se diversificar e se tornar ao longo de 66 milhões de anos elefantes, baleias, morcegos, primatas e eventualmente nós, provando de forma literal que a rocha que acabou com os dinossauros foi essencial para você estar vendo esse vídeo aqui agora.